Olá, meu nome é Pedro Henrique, tenho 26 anos e resolvi dividir este relato com vocês, que ocorreu há cerca de 11 anos atrás e até hoje me causa pesadelos. Na época, eu tinha cerca de 15 anos. Costumava virar de sexta para sábado na internet, navegando pelo Orkut e conversando com amigos pelo MSN. Costumava colocar fones de ouvidos e ficar ouvindo música. Mas naquela noite, não o fiz. Estava de papo com uma amiga minha pelo MSN, quando ouvi um barulho seco, pesado, vindo do telhado. Fazia tanto barulho que parecia que havia um cavalo lá em cima. E o mais impressionante de tudo é que ninguém da minha família acordou com os barulhos. Na hora, ignorei. Pensei que talvez fosse gatos. Foi o que passou pela minha cabeça, mesmo sabendo que aquilo era muito maior que um gato. Um bandido, talvez. Minha vizinhança sempre teve bastante bichanos que viviam correndo sobre as casas. E nessa primeira noite, apenas isso ocorreu. Depois de passar o sábado entre dormir e assistir filmes e jogar videogame, resolvi ficar acordado a noite toda novamente. Afinal, domingo era dia de acordar tarde. E novamente eu estava conversando com a mesma amiga pelo MSN. Ouvi o mesmo barulho, porém mais fraco, diferentemente da vez anterior. Só que desta vez durou muito mais tempo. Parei de digitar e fiquei olhando para o teto, imaginando o que seria aquilo. Eram passos nítidos por cima do telhado. Isso durou uns 20 segundos, até cessar. Fiquei quieto durante um tempo, esperando para ver se ocorria novamente. A janela do MSN apitava descontroladamente, com a minha amiga me chamando. Até que tudo parou e ficou no completo silêncio. Voltei a conversar com ela e expliquei o ocorrido, mas resolvi desencanar. Naquela mesma madrugada, poucas horas depois, novamente os passos voltaram a acometer o meu telhado. Notei pela primeira vez que não eram simples passos. Era algo muito mais pesado. Tinha alguém andando em cima da minha casa. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, desde que nasci. Então, poderia ser possível que alguém estivesse passando por sobre as casas. Talvez bandidos. O que já é assustador demais. Fiquei parado atrás da porta, com os olhos arregalados e as mãos tremendos, presas à maçaneta. Cenas de diversos filmes de terror vieram à minha mente. Se eu abrir a porta, um assassino vai me matar, um bicho vai entrar ou um fantasma vai me atacar. A cidade de Juiz de Fora já é muito assombrada. E naquela noite ventava muito, pois por se tratar de uma cidade antiga, acontecimentos sobrenaturais ocorrem com muita frequência. Os passos não paravam, então eu pensei, vou sair no quintal e dar uma olhada rápida para o telhado. Deste quintal é possível ver o telhado que cobre a minha casa toda. Uma parte das telhas é de amianto e cobrem a garagem. E o telhado de telhas coloniais cobrem o restante da casa. E do lado da minha casa havia um bar. Bem, seria fácil ver se alguém estava ali. Respirei fundo, criei coragem e resolvi abrir a porta. Estava rezando a oração da Ave Maria. Virei a chave e neste exato momento os passos cessaram. Então eu pensei,
Se pararam, a pessoa está parada. Saí e olhei para todos os lados, e nada. Nem gatos e nem gente. Apenas o vento frio da madrugada que soprava, e a lua cheia que pouco iluminava o ambiente. Olhei de novo só para ter certeza, e nada, absolutamente nada. Entrei e voltei para o computador. Porém, estava tão assustado que sequer conseguia me concentrar no computador. Desliguei e resolvi dormir. Eram cerca de 3:30 da manhã, pouco depois de me deitar. E em seguida, os passos voltaram a ecoar. Arregalei os olhos. Eu dividi o quarto com a minha mãe. Então, procurei para ver se ela estava ouvindo também. E nada, ela dormia profundamente. Levantei-me e rapidamente corri até a porta. E tomado de coragem e cuidado, para a chave não fazer barulho, abri a porta e coloquei a cabeça para fora. E olhei para o telhado da garagem. E lá estava uma criatura peluda de uns 2 metros de altura, que passava da laje do bar para o telhado da minha casa. A coisa tinha aspectos humanos, mas também lembrava um enorme cão, pois andava encurvado para frente e as pernas pareciam tortas. A criatura percebeu a minha presença e logo olhou diretamente nos meus olhos. E os olhos da coisa pareciam brasas de tão vermelhos. Foi algo rápido, mas suficiente para me fazer correr para dentro de casa. Eu estava tremendo de medo e com a respiração acelerada. A coisa começou a correr por cima do telhado e a uivar. Corri até o telefone e disquei para o número da polícia, pois eu não sabia mais o que fazer. Falando baixo, quase sussurrando, informei o que estava ocorrendo. Estou ouvindo passos em cima da minha casa e vi uma coisa passando do telhado do vizinho para o telhado da minha casa. A atendente deu instruções para que eu trancasse a porta e esperasse. Mas os passos continuavam. Cerca de 5 minutos depois, pude ver os reflexos do giroflex passando pelas frestas da janela. Abri e um policial disse que estava ali para atender a um chamado. Acordei a minha mãe e saí para abrir. Cerca de 2 policiais entraram na casa. Enquanto um subia no telhado, o outro analisava o longo corredor da casa vizinha. Contei o que ocorreu e eles verificaram com uma lanterna os telhados e os terrenos vizinhos. Não encontraram nada. Porém, os 2 policiais comprovaram que no telhado da minha casa havia telhas fora do lugar e um enorme fedor de carniça. Eles disseram que poderia ter sido algum animal como o saruê, que também é conhecido como gambá. Agradeci profundamente o ocorrido e voltei para dentro. A minha mãe, muito religiosa, tratou de rezar um terço de proteção. E naquela noite eu consegui dormir. Ao acordar, eu fui na missa à noite, como de costume. Resolvi colocar nas intenções da missa todas as almas perturbadas e as almas do purgatório. Rezei profundamente pedindo proteção e voltei para casa. Ventava muito naquela noite, como é de costume em todas as noites de lua cheia. E assim que cheguei na esquina de casa, a uns 100 metros de mim, havia um enorme cão negro. O cachorro era do tamanho de um novilho. Me assustei com aquilo e parei.
A criatura, quando me percebeu, ficou somente nas duas patas traseiras e, muito corcundo, veio correndo desajeitado atrás de mim. Corri o mais rápido que pude e, para minha sorte, vi algumas pessoas passando pelo lugar naquela hora. Percebi que as pessoas pararam e disseram entre elas que aquela coisa era apenas um cachorro. Mas daí todos ficaram pálidos quando viram aquele enorme cão subir no muro de uma casa vizinha e de lá sair pulando de telhado em telhado até desaparecer. Todos ficaram assombrados, pois cachorro não pula muro de mais de 2 metros de altura e sai correndo pelos telhados. Acompanhei aquelas pessoas que, por sorte, iriam passar em frente à minha casa. Assim que cheguei, entrei no MSN e contei para os meus amigos tudo o que havia ocorrido. Eles pareceram acreditar e disseram que aquele enorme cão era um lobisomem. Ao chegar a hora de ir para a cama, o sono havia me abandonado. Eu não consegui dormir, apenas pensando no ocorrido. Tinha medo de que pudesse ocorrer de novo. E fiquei pensando agora com maior clareza. Não poderia ter sido alguém. Com certeza era um lobisomem. E este lobisomem estava no meu telhado na noite anterior. E o meu maior medo era dele voltar novamente. Além disso, os passos ecoaram até o momento que a polícia chegou. Se fosse alguém andando, eles teriam visto. Mas um lobisomem, que é uma criatura sobrenatural, que tem uma super audição, poderia ter ouvido a polícia e saído pulando para os telhados vizinhos. Então por que aquela criatura havia caminhado durante 2 noites seguidas por cima da minha casa? O que aquela coisa queria? E o que estava fazendo na minha rua me espreitando? E o que aquela coisa queria comigo? Depois daquele dia, a criatura nunca mais apareceu, mas vai ficar para sempre na minha memória e nos meus medos. E na minha cabeça sempre vai ficar aquele velho e bom ditado: cão que ladra não morde. Boa noite.